E, Moro, você acha que era uma coisa também de ego, um pouco de o Bolsonaro sentir que você era um provável concorrente para ele, ainda que não existisse em você essa vontade ainda de ser candidato, ele poderia temer isso? Ele é vaidoso nesse sentido de falar, putz, ele tá crescendo, ele tem uma parte do eleitorado que é o mesmo que o meu, não sei o quê. Você sentia esse tipo de coisa? Pode até ter isso. E eu realmente não queria. Como juiz, nunca pensei em ser político. Como ministro, também não. Agora, ano passado, olhando esse país... Quando nasce essa decisão? Olhando esse país aqui em 2021, destruído. Pandemia com mais de 600 mil mortos. Economia andando de lado, as pessoas sofrendo. Essas decisões todas aí, anulando condenações criminais de gente que praticou crime de corrupção. Eu fiquei numa situação assim, puxa, o Brasil vai ser Lula ou Bolsonaro? Vai ser uma tragédia, então? Mas por que você entra nesse fogo cerrado, sendo que você não é um político a base sua não é essa, você não tem medo de ser engolido por esse inferno que é a política do Brasil, centrão, negociatas, esse sistema que já existe, você sendo um cara que não é dessa área, você não tem esse medo? Vilela, eu sou uma pessoa que sempre encarou esses desafios, e é muito difícil você abandonar os seus sonhos. Agora o sonho é de mudar o Brasil, é um sonho mais amplo, mas eu tinha esse projeto, e infelizmente agora ele foi atacado. Eu não posso ver isso quieto no meu canto, impassivo. Toda essa rede de mentiras, todas essas anulações de decisões, todo esse enfraquecimento do combate à corrupção. As pessoas hoje sofrendo, e a resposta que as pessoas estão vendo é o Lula ou o Bolsonaro. Não pode ser isso. O Brasil é melhor do que isso. O Brasil... Eu estava no passado lá no exterior, estava olhando aqui, triste por conta disso. Eu simplesmente pensava, estava rezando, aparece alguém capaz de romper a polarização. Se tivesse aparecido, eu não tinha colocado o meu nome. Entendeu? Mas não apareceu. E aí eu tô no final do ano, você vai assistir tudo em passivo. A chamada terceira via. Aí eu resolvi colocar meu nome à disposição. E já que eu vou colocar meu nome, vou pra briga. Eu sei que é difícil. O sistema político é complicado. Mas se a gente não começar a mudar para algum lugar, a gente vai ser sempre refém disso. E o Brasil não cresce há uns 30 anos de maneira contínua e sustentável porque a gente está preso nessa armadilha da política. Como é que em sã consciência, e aqui mais uma vez não é uma questão pessoal, mas como é que em sã consciência alguém pode apostar num governo que deu errado no passado, com todos aqueles escândalos, e um governo atual, que fracassou também, desapontou a todo mundo? Será que a gente... Às vezes eu fico pensando, sabe? Será que a gente desistiu, nós brasileiros, nós desistimos dos nossos sonhos? Será que o nosso entendimento hoje é que o melhor do Brasil já passou? Será que o futuro do Brasil já está no passado? Aquela história do Brasil do futuro? Eu não acredito nisso, entendeu? Então a gente tem que reagir, tem que se erguer. E é possível. Acho que a grande legado do Lava Jato é demonstrar, não são 6 bilhões de reais. São as pessoas que se inspiraram nela. E a demonstração de que as coisas podem ser diferentes. Que a gente não está fadado a ser um país corrupto, subdesenvolvido, com pobreza, com fome, com desemprego. Agora, a gente tem que sim começar a trabalhar e fazer a coisa certa. Não é só melhorar o combate à corrupção. Tem que fazer as reformas para o Brasil voltar a crescer. É isso que eu ia falar, porque agora como candidato à presidência, como presidente, é muito maior do que o combate à corrupção. Sim. Educação, por exemplo. A gente perdeu algumas gerações aí nessa brincadeira de levar de qualquer jeito. A gente perdeu gerações que poderiam estar sendo educadas e ter uma condição melhor de preparar eles para um trabalho melhor. A gente está totalmente... O Brasil está largado, tá? Isso todo mundo está vendo, tá? A gente está às traças. E não é só um combate à corrupção. Claro que é importante. Sim, mas quais são as outras ideias? Não, nosso plano é muito maior do que isso, Educação, por exemplo. A gente está construindo nosso programa ainda. Nós estamos em março, nós vamos apresentar isso.
mas a gente tem participado com reuniões com pessoas entendidas na área e às vezes até alguns diagnósticos comuns. Por exemplo, o ensino integral. A gente tem que caminhar para o ensino integral, seja escola de manhã, escola à tarde. Mais horas aulas na sala de aula, que precisam ser também de qualidade. É uma forma de você tirar o aluno das ruas também, principalmente os adolescentes, é muito importante, tá? Alguns estados no Brasil já têm, ou pelo menos fizeram isso para o ensino médio, caso lá de Pernambuco. Se você consegue avançar em alguns estados, por que outros não? Qual que é o problema? Em Tocantins, no Piauí, em Teresina, o prefeito anterior fez uma reforma do sistema de ensino fundamental. E hoje as escolas lá são uma referência, inclusive no país. Se alguns lugares dão certo, por que outros não? Então, muito da nossa educação está relacionada a má gestão, a má estratégia, a falta de planejamento. A gente teve uma reforma do ensino médio durante o governo Temer, tá? Que é basicamente você diversificar o currículo escolar. Você colocar disciplinas eletivas para os alunos. Os alunos, ao invés de seguir aquela grade fixa, eles podem escolher disciplinas que eles são obrigatórias, mas entre as obrigatórias eles podem eleger. Tá. Isso é bom para o aluno porque ele acaba fazendo as suas preferências e ele vai estudar mais interessado. Claro. Né? Vai estudar lá tecnologia, vai estudar eventualmente algum aprofundamento na área de computação. Isso melhora a performance do aluno. Essa reforma do ensino médio, que precisa ser implementada paulatinamente, foi deixado toda a cargo dos estados. O governo federal não coordenou esse processo, abandonou. Assim como o governo federal abandonou a educação durante a pandemia. As escolas ficaram praticamente fechadas, né, ou com aula à distância. Muitos alunos sem ter internet em casa para acompanhar. E foram 2 anos, e cadê o plano de recuperação desse tempo de ensino perdido? Perdeu esse tempo todo sem ter um plano de recuperação. E aí, exatamente, quando você ouve o governo federal, a culpa é dos governadores, a culpa é do prefeito, a culpa é de fulano tal, a culpa é do Putin, a culpa é da Ucrânia, a culpa é de não sei quem. Meu amigo, a liderança é responsável. Se você não quer se responsabilizar pelos problemas do país, não seja presidente da República, seja alguma outra coisa. Mas a liderança tem, sim, a responsabilidade. Tá? Então, nosso projeto de educação está sendo construído. Basicamente, o que a gente quer é modernizar, tá? As escolas, ter escolas públicas de qualidade. A gente precisa implementar definitivamente a reforma do ensino médio. A gente precisa ampliar o sistema de escolas para ter escola, sim, integral. Nós precisamos colocar nas escolas ensino de linguagem de computador desde o início. Eu acho que esse é o inglês atual, né? Embora tenha escolas que nem tenham inglês decente, ensino, mas a gente tem que começar a ensinar a linguagem de computação para preparar essas crianças e adolescentes para a economia do futuro. Então, ou seja, tem muita coisa que dá para fazer. Agora, o principal ponto nisso é a União Federal, o governo federal, tem que assumir maior responsabilidade para a condução dessa modernização. Não pode ficar jogando nas costas dos estados e municípios. Pode fazer um trabalho conjunto, sim, mas sem abdicar da sua responsabilidade.